Fala pessoal, tudo bem? Felipe Noronha, eu vim de Santos, hoje com o segundo vídeo de análise do primeiro semestre do Santos, posição por posição. Para quem não viu, o vídeo de ontem foi Vanderlei e Everson, os dois goleiros que atuaram pelo Santos esse ano. Comentei algumas coisas sobre eles e cheguei à conclusão de que eu não consigo concluir quem devia ser o titular. Deixei na mão de vocês nos comentários. Hoje então, para continuar, vamos de laterais antes dos zagueiros, e tanto direito quanto esquerdos. A gente pode começar primeiro deixando claro que não falarei dele, Orinho, cujo único legado ao Santos é ter o Sampaoli gritando Orinho em sotaque espanhol argentino maravilhoso, como foi no começo do ano. Em campo, Orinho nada produziu, teve atuações pavorosas, como contra o River na partida de ida da Sul-Americana e outras tantas no Paulista, não entendeu a ideia de jogo, basicamente não entendeu nada, não deu certo, foi embora, não faz falta. Também não vai ter muito comentário sobre o Matheus Ribeiro, que segue no elenco, porque era um cara que estava emprestado no começo do ano. O São Paulo, vendo que não tinha um lateral direito para essa reserva do Vitor Ferraz, chamou o Matheus de volta, acho que estava no Figueirense, né? E deu uma outra chance, chegou a entrar no jogo contra o Corinthians em Itaquera, praticamente de meia ofensivo, e até onde eu sei nos treinamentos decepcionou, tanto que o Santos não esconde que está atrás de um outro lateral direito. A gente já conversou aqui sobre a possibilidade de Rodinei, enfim, o Santos segue atrás de um outro lateral. Também podemos comentar, lembrar, antes de falar sobre quem está de fato no elenco, sobre aquela grande piada do começo do ano, quando muita gente pedia Carleto na Vila. Hoje Carleto, reserva do Ceará, horrível, fraquíssimo jogador, que felizmente não veio. O que o desespero não faz? Hoje temos dois ótimos laterais, Jorge, Felipe Jonathan, nada de Carleto ou Orinho, porque a gente merece coisa boa. Falta um reserva para a direita, ou até, quem sabe, um titular? Falta. Mas a gente vai analisar agora os três nomes principais das laterais, Vitor Ferraz, Jorge e Felipe Jonathan. Vou começar, claro, com o Felipe Jonathan, um jogador que chegou antes do Jorge, inclusive, vindo do Ceará, não pôde atuar na Copa do Brasil, poderia ter sido até uma opção nos jogos contra o Atlético Mineiro, não podia porque já tinha até feito gol de vaga do Ceará na Copa do Brasil, mas tem feito um bom brasileiro. Primeiro naquela partida contra o Grêmio, quando ele faz um dos gols da vitória fora de casa por 2-1, e depois, taticamente, muito mais importante do que o fato ali, lateral, assistências, defesa, taticamente ele tem sido muito importante porque ele tem entrado mais como um ponta esquerda do que como lateral. Tanto que os números, eu estou aqui com os números abertos, os números deles são fracos. 5 jogos no Brasileiro, só os do Brasileiro, tá? 2 vezes só titular, uma dessas contra o Grêmio, tem um gol contra o Grêmio. Cadê? Na defesa, interceptação de jogo 0.6, cortes por jogo 0.6, dribles bem-sucedidos 0.2, o resto é basicamente números 0. Mas por quê? Porque quando ele entra, tirando aquele jogo contra o Grêmio, que é da onde vem esses números bons, ele entra lá na frente, então ele não tem defendido, ele tem sido uma opção de criação em jogos que usualmente o Santos já tem definido, ou contra o próprio Ceará, um jogo que ele entra no lugar do Copete como ponta. É um cara que participa da jogada do gol, mas ele não deu assistência, ele criou a jogada, sendo a opção lá na ponta esquerda, passando para o Sanches, que achou o Sacha. Ou seja, não conta essa assistência de hóquei, para quem não sabe, é o primeiro passe antes da assistência de fato. Não vai entrar no número, mas ele tem sido útil desse jeito. Naquele próprio jogo contra o Ceará, a gente lembra do Copete no primeiro tempo, o desastre que foi, toda a bola na esquerda morria. O Felipe Jonathan entrou, a primeira que foi lá, saiu o gol. É nesse estilo, ele já entrou em outros jogos assim, que ele tem funcionado. Então, taticamente, tem me agradado. Não é lateral para ser titular lá na lateral mesmo, né, lá atrás, é o Jorge, é superior, mas é uma peça importantíssima para elenco. Sem peças de elenco, o Santos não seria segundo colocado nessa pausa. Vamos sempre lembrar disso. É importante. Do Felipe Jonathan é isso. Do Jorge, a gente pode trazer alguns números, mas antes posso falar um pouco do que o olho vê, né? Que é um jogador, sim, mais de ataque, sim, com números melhores até de assistências, de chances criadas, de passes para lances importantes, só que tem sido utilizado, quando o Felipe Jonathan entra, mais recuado. O que é curioso, a gente vê o Jorge, muita gente usa a palavra como peladeiro, eu uso essa palavra, aliás eu não uso, mas se eu vou usar da maneira positiva, um cara que arrisca dribles, tenta jogar mais solto, que é o estilo que o Santos tem na sua história, sendo colocado como um quarto homem da linha de zagueiros. E é interessante isso, como ele tem essa condição também, e muita gente não esperava quando ele veio. Muito legal que o Sampaoli tenha enxergado isso nos treinos e tem dado certo em campo.
Os números do Jorge eu vou até segurar um pouco, porque eu quero fazer uma comparação com o Ferraz. Mas é interessante como o Jorge, muita gente comenta sobre como ele pode ser um meia, se o Sampaoli não devia escalá-lo mais no ataque, e na verdade o contrário tem ocorrido. O Jorge tem jogado melhor na defesa nesse sistema, com o Felipe Jonathan tendo mais oportunidades no ataque. É interessante. Me agradou muito a contratação, apesar de que ele poderia ter chegado mais cedo. O Santos demorou muito para fechar, teve troca de direção no Mônaco, problemas com o Porto, enfim. Mas é uma peça importante. A pena é que agora tem mais 6 meses dele e depois ele não vai ficar, quase impossível. E importante que o Felipe Jonathan esteja observando e esteja entendendo que provavelmente no ano que vem ele vai ser o titular. Tomara que o Jorge deixe pelo menos o Santos com essa vaga na Libertadores, vamos torcer para isso. É uma peça para que as coisas dentro do limite que o Santos tem, né? Que é dificilmente ser campeão, mas é uma peça que dentro desse limite o Jorge é importante estar em campo. Já vou para os números, antes vou começar a falar do Vitor Ferraz. Antes tem aquela propaganda que eu preciso fazer, porque se você quiser ganhar essa camisa original Polo do Santos, ó, você participa do nosso bolão da Copa América, já apostou em Brasil e Paraguai, eu apostei que o Brasil ganha de 2-0, que o Paraguai é um horror, desculpa Derlis, adoraria que você passasse de fase, mas seu time é muito ruim. Tá aqui na descrição, carnesdoduque.com.br. Inclusive me perguntaram esses dias, mais de uma pessoa, onde que é a loja? É online, carnesdoduque.com.br. Comprou lá, seu nome tá 10 vezes no sorteio dessa camisa polo maravilhosa. Pode ser pão de alho, pode ser tempero, pode ser filé mignon, você escolhe, opções não faltam em Carnes do Duque. Certo? Vitor Ferraz. Separei alguns tópicos aqui. Esses dias no Twitter, eu tava vendo, alguém comentou alguma coisa da ESPN, se não foi da ESPN, mil desculpas, mas sobre como alguém falou que ele é um dos 3 melhores laterais direitos do Brasil. E eu não consigo discordar. A gente tem o Fagner, e que outro grande nome que a gente possa cogitar para uma seleção, por exemplo? Não que o Ferraz seja cogitado, o Fagner é de seleção. Não tem, é de fato uma posição fraca no Brasil. Ele ser um dos 3 melhores da posição no Brasil, legal em comparação ao resto. Quer dizer que a gente tem um jogador acima do resto, beleza. O problema é, o nível aqui é usualmente baixo. Não quer dizer que ele é grande coisa. Lembre-se, separe o Ferraz pessoa, ou qualquer jogador, o jogador e a pessoa. Não estou falando da pessoa, estou falando dentro de campo. O Ferraz é um cara que ele não vai marcar o lateral direito, que é pior que ele. Ele vai marcar o ponto esquerda, o atacante que cai para a esquerda, o meia esquerda, o lateral esquerda. E é isso que me preocupa. Ele não vai ter uma competição direta com laterais direitos que são piores que ele. São piores que ele. Ele vai ter a competição direta com jogadores do lado oposto. Principalmente os ofensivos. Eu não vou nem listar laterais direitos de qualidade. O Santos tem um dos melhores do Brasil, o Jorge. Tem o Felipe crescendo. Outros times têm grandes laterais esquerdos que já dificultam a marcação do Ferraz, que é o grande defeito dele. Atacantes, meias, mais ainda. E esse é o grande problema. Ele não bate de frente com quem é da mesma posição. Por isso que eu não concordo quando a gente... mas ele é um dos melhores laterais direitos. Tudo bem, mas dentro de campo não é com ele que ele compete. A gente precisa lembrar também em ciclos, né? E eu acredito muito em ciclos. Eu acho que certos ciclos se encerram dentro do futebol. O do Ferraz é longo no Santos. Ele chegou aqui em 2014, 13, 14. Esqueci agora. Mas enfim, anos e anos, 5, 6 anos aqui na Vila. E... teve grandes fases, eu era muito fã dele em 2015, pelo menos na primeira parte, até ali 2015. Depois do segundo semestre, jogou bem até aquela entrega da vaga da Libertadores do Santos, tanto no Brasileiro, ficando fora do G4, G6, G tantos, quanto da final da Copa do Brasil. E não que ali tenha encerrado o ciclo dele, mas eu acho que o ciclo passou. A gente precisa lembrar, não só de que ele estava certo para ir para o São Paulo, certo para deixar o Santos com proposta do São Paulo no começo do ano, como ano passado, num jogo que o Santos empata com o Ituano no Pacaembu, no Paulista, que ele machuca o braço ou a clavícula, não lembro bem, mas ele jogou com o braço colado ao corpo, né, para segurar aquela posição, e o Rodrigo empata no finalzinho do jogo, ele foi vaiado o jogo inteiro, porque a torcida estava de fato cansada dele. E aí, os grandes defensores, eu não estou falando que eu sou contra o defensor, eu estou lembrando coisas. Quem defende, esquece isso e fala que ele é um dos 3 melhores laterais do país no momento. Tudo bem. Quem segue criticando, lembra que não só ele já estava mal no passado, como esse ciclo já está longo demais, não tem rendido mesmo, como defensivamente ele é fraco. E é. Eu não estou fazendo julgamento de valor. Acho que ele é muito bom no ataque, em triangulações, dando opção, até fechando mais pelo meio do que
extremamente aberto, que ele é um cara que não é especialista em cruzamentos, mas quando ele vai à linha de fundo, é um cara que levanta a cabeça e olha quem está melhor posicionado. Os erros famosos do Soteldo, quando ele chega na linha de fundo, cruza por alto no segundo pau e não tem ninguém, o Ferraz não costuma cometer. Ele enxerga melhor isso. Acho ótimo, ele chega até com facilidade, acho que deveria chegar mais ainda na linha de fundo. Não chega tanto, mas quando chega, chega bem. Gosto disso dele. Não gosto da defesa. Assim, não tô falando que eu sou fã ou não sou fã do cara. Tô apontando pontos positivos, pontos negativos. A gente precisa lembrar que, assim, quando um jogador irritar a torcida, o problema é na torcida. O Sampaoli confia. É necessário lembrar disso. Ao mesmo tempo que ele quer uma sombra, quer uma outra opção. Ele não confia 100%, ele quer mais opções. Ele quer poder utilizar dois ao mesmo tempo, como faz na esquerda. Eu acho, obviamente que o Ferraz vai ficar aqui até o fim do ano, se o Santos conseguir, e deveria investir fora do país em um lateral melhor. Se não for possível, eu entendo a permanência do Ferraz. Eu não gosto dessa briga, amor ou ódio. Há um meio termo e eu tô nesse meio termo. Acho que dava para ser melhor, como acho que dava para ser muito pior. Acho que ele tem pontos positivos no ataque, acho que ele é muito ruim na defesa. Dentro de campo, do estádio, a gente vê ele voltando, trotando e abrindo espaço ali na direita da defesa do Santos. Isso acontece. Assim como, se ele não sobe para ser um dos 3, 4 que trabalham a jogada pela direita, faz falta. Nem tanto lixo, nem tanto gênio. Meio termo, e é nisso que eu tô com o Ferraz. Jogador, nunca pessoa, não conheço. Quem conhece, que elogie ou critique. Vamos separar isso, é sempre importante. Números, pra gente referendar ou mostrar que eu tô errado, ou meio termo. Vamos mostrar números. Os números do Ferraz no Brasileiro, eu vou pegar os do Brasileiro, 9 jogos, não são muito bons. A gente pode comparar com os do Jorge em 7 jogos. Créditos ao SofaScore, que é um ótimo site de estatísticas. Acompanhe, recomendo. Aqui, por exemplo, ele não tem gols, né? O Jorge também não, gols laterais não é uma grande função, tá tudo bem. Mas o SofaScore, ele pega grandes chances perdidas, que ele foi uma opção de chance importante, chance de gol, e acabou errando. O Jorge, 1.6 por jogo. Ferraz, 0. Aliás, não falando grandes chances perdidas, eu confundi. 0 para ambos, desculpa. Finalizações por jogo, erro meu. Finalizações por jogo, 1.6 do Jorge, 0.4 do Ferraz. Eu li a estatística abaixo. Ambos não criaram grande chance, desculpa. Assistência do Ferraz, 0. Assistência do Jorge, 2. Grandes chances criadas com passe, que não foram gols, mas poderiam ser. 2 para o Jorge, 0 para o Ferraz. SofaScore, não sou eu falando. Podemos partir para dribles, 0.7 para o Ferraz, 1.4 por jogo do Jorge. Duelos ganhos, um contra o outro. 1 gravação apareceu aqui na tela, foi interrompida, não foi não, porra, que isso, não me assusta. 6.6 do Jorge, 3 do Ferraz. Desarmes sofridos, 0.2 do Ferraz, 0.9 do Jorge, perde mais a bola o Jorge. Defendendo, interceptações por jogo, 1.6 do Jorge, 0.7 do Ferraz, de novo abaixo. Desarmes ganhos por jogo, 1 do Ferraz por jogo, 1.3 do Jorge, também superior. Cortes por jogo, 1.1 do Ferraz, 1.3 do Jorge, também número superior. Pouco, claro, mas superior. E faltas, comete 1.6 por jogo enquanto sofre 1.7. O Jorge quase não faz falta, o Ferraz quase não faz falta, 0.4. Também sofre pouco, 0.3. O Jorge chega mais duro na marcação, chega mais no ataque. São números que mostram que o Jorge tem sido mais participativo, tanto na defesa quanto no ataque, do que o Ferraz. Números que me preocupam do Ferraz, principalmente os de ataque. Os de defesa são fracos, mas eu já enxergava isso. Eu acho que ele precisa chegar com mais qualidade no ataque. E é nisso que eu justifico a minha cautela com o Ferraz. Não é ódio, como muitos falam, não é rancor, não é 2015. Não. Eu justifico com os números, com o que eu enxergo dentro do estádio, em partidas que eu vou, também pela TV. Menos, porque é mais difícil, mas também. O Jorge é um lateral melhor que ele, acho que ninguém discute isso. Mas a gente tem que lembrar sempre que a torcida tem muito do amor pelo cara, amor à camisa, tá anos e anos aqui. Isso não existe no futebol, a gente precisa analisar de forma fria. Minha análise dele é meio termo e os números estão corroborando com a minha cautela. Essa é a minha análise dos laterais do Santos no primeiro semestre. Tentei ser o mais polido possível, mas eu sei que nos comentários vocês vão achar uma polêmica. Estão aqui para isso, esse é o Vini Santos. Obrigado, amanhã a gente volta. Twitter, Instagram, @FGNoronha. Na descrição, Carlos Duque lançando o bolão para vocês. Beijos.